Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à continuidade das aulas, né? Que a gente teve 3 semanas aí de teste, revisão. Agora a gente vai continuar seguindo os caminhos. A gente vai falar um pouquinho do capítulo 12. A gente trabalhou a questão do reino, algumas aulas atrás, dos reinos, né, existentes. Na última aula foi falada do reino dos animais. Agora a gente vai falar do reino das plantas, que é o reino plantar. Então, no capítulo 12, a gente vai tratar tudo que é referente ao reino das plantas. E a gente vai fazer uma introdução, vai falar um pouco da importância desse reino, como surgir e evoluir as plantas, as características gerais, né, de cada um, a classificação do reino plantae. E eu vou, no último slide, orientar vocês em relação às atividades. Então, falando um pouquinho, o reino plantae, né, é um reino bem diverso. Se a gente for analisar essa foto aqui, a gente tem uma grande diversidade de cores, tamanhos, formatos, texturas e etc. Várias características que são distintas, né, entre si, de uma planta para outra. Ela é um reino que assume diversas importâncias, dentre elas o que a gente pode falar no dia a dia é a alimentação, né? E a alimentação, se a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente tem o nosso corpo também equilibrado, né? E é bom para todo o funcionamento do corpo, seja na pele, questão de saúde da pele, seja para o cabelo e etc. Porque cada alimento de origem vegetal vai trazer um tipo de vitamina, nutriente diferente. Então, por isso que é importante saber que ela faz parte da alimentação, mas que a alimentação saudável, incluindo esses integrantes, né, os vegetais, na alimentação e frutas, no caso, se você incluir corretamente, ela vai ser aliado na saúde. A gente tem a fotossíntese, né, que a gente vai ver depois com mais calma, que é um processo que a planta produz energia para ela mesma e por ela gerar energia e um dos produtos dela ser o açúcar, esse açúcar vai ser a base da cadeia alimentar. Por isso que as plantas são consideradas a base da cadeia porque elas são os produtores. É a partir dela, o processo de fotossíntese, você gera energia e glicose, né, que é açúcar para os demais membros das outras membros da cadeia. No caso, os consumidores e etc. Então, enfim, a importância dela é devido à alimentação para a gente, por ela ser a base da cadeia, e como que ela faz isso? Pela fotossíntese. Além desses processos que eu falei, dessas importâncias, existem outras. Então, vamos trabalhar especificamente as importâncias. Então, como eu falei, a fotossíntese ela é importante porque libera o O2 no processo dela. Você tem a absorção, você pega o gás carbônico do ar e esse gás carbônico vai virar o açúcar, que é a glicose, que é a base da cadeia alimentar. E eu pego o CO2, transformo ele em um produto e o O2 é liberado no ambiente, ou seja, ele faz meio que a reciclagem do ar, purificação do ar ao liberar o O2. Por isso que é importante plantar bastante árvores, né? Porque vai ter bastante liberação de O2. Lembrando que a fotossíntese, ela ocorre nas folhas. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó. Como é que ocorre a fotossíntese? É necessário o sol, a água, os nutrientes, né? E aí vem o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. Há uma mistura desses elementos, reações químicas aonde? Nas folhas. E ocorre a produção de glicose, que é o açúcar que eu havia falado, que quando algum animal for ingerir ou a gente mesmo, a gente vai consumir isso e vai gerar energia para a gente, e liberação de oxigênio. Então, fotossíntese é basicamente isso. Ele ajuda na questão do aumento da umidade atmosférica, porque a planta transpira. Quanto mais plantas, mais transpiração, mais úmido vai ser o local. Como, por exemplo, a gente tem a floresta amazônica, que libera uma grande umidade atmosférica. Protege os solos, porque as raízes, elas meio que protegem os solos. Podem servir como sombras, que formam abrigo para outros seres,
ou pode servir não só como sombra, como abrigo para outras espécies. E ajuda na questão da preservação de rios e nascentes, porque a partir do momento que protege o solo, né, impede o escoamento da água em excesso. Tá, falamos da importância. Agora falando um pouquinho de como elas surgiram e como elas foram evoluindo. Acredita-se que há 500 milhões de anos existe um ancestral que eram algas verdes marinhas, ou seja, tudo começou no mar. As plantas também iniciaram no mar, assim como os animais. Aí houve algumas modificações, alterações climáticas, em alguns milhões de anos para frente, 359 milhões para frente, apareceram os primeiros representantes das plantas, que são as briófitas. Um exemplo delas são os musgos. E esses briófitas eram pequenas, não tinha vascularização. Vascularização em planta não é relação a vasos sanguíneos, porque planta não circula sangue, circula seiva. Então, são vasos condutores de seiva. A vascularização é igual aos vasos condutores de seiva. O que é seiva? É um líquido cheio de nutriente que circula na planta. Então, se a gente está estudando planta, a gente não pode confundir com sangue, nem com vaso sanguíneo. São vasos condutores de seiva. E como eu falei, seiva é o líquido nutritivo da planta. Enfim, então surgiram os ancestrais, 500 milhões de anos, algum tempo depois as briófitas. Conforme foi passando o tempo, elas foram evoluindo, ganharam vasos condutores de seiva, por isso vascularização. Surgiu o segundo grupo, que são os pteridófitas, como representante principal são as samambaias. Nas samambaias, evolutivamente, surgiram as sementes, dando origem ao terceiro grupo, que são as gimnospermas, exemplo, que espinheiros, que a gente vê lá no sul. E, por fim, surgiram flores e frutos, e chegou ao grupo mais complexo, né, das plantas, as angiospermas, que temos como representante qualquer árvore que produza frutas, árvores frutíferas. Então, só para dar uma resumida, aqui a gente tem um período paleozoico, mesozoico, mas não é para decorar isso, mas 500 milhões de anos, as algas aqui bonitinhas, originando as plantas. Aí depois passou um tempinho, quase 400 milhões para frente, né? 359, surgiram as briófitas. Passando por tempos mais recentes, surgiu a primeira vascularização, pteridófita. Surgiu semente. Semente tem em ambas as grupos, então por isso que ela está aqui, ó, representando nesse tronco aqui. Então surgiram as sementes de gimnospermas. Tá, mas ainda faltava alguma coisa para ela evoluir. Aí surgiu flores e frutos e também sementes, aí dando origem ao quarto grupo, que são as angiospermas. Falamos agora de como elas surgiram. Então surgiu no mar com as algas, há 500 milhões, que foram evoluindo até chegar às árvores frutíferas. Falando um pouquinho das características gerais agora da planta. A gente não lembra se eu já falei com vocês esse ano ou se eu falei ano passado. Você tem características gerais de cada ser. Do reino das plantas, elas têm essas seguintes características. Em relação às células, elas são pluricelulares, ou seja, ela possui mais de uma célula no corpo. Até porque, se a gente for pensar na planta e na quantidade de cores, elas precisam de mais de uma célula. E eucariontes. O que significa ser eucarionte? Eucarionte tem a ver com núcleo. Núcleo, ele pode ter uma capa, que é a membrana nuclear ou carioteca, por isso carionte, ou não. Por ter essa capa, embora não esteja representada aqui, mas se ela está arrumadinha assim dentro da região, provavelmente ela tem essa capa, só não está desenhada aqui. Então, se tem essa capa protetora que é a carioteca, é chamado de eucarionte. Então, a planta possui mais de uma célula, pluri, por isso que vem de plural, e eucarionte porque possui uma capa que é a carioteca para proteger seu núcleo. Então, características em relação à célula da planta é essa. Além disso, a planta possui células comuns a todos os outros seres, mas possuem essas aqui que são exclusivas. É tipo aquela coleção que só tem nela.
que a planta só tem nela, mas a gente não tem em outros grupos? Parede celular, que é uma capa extra de proteção formada por celulose, que é uma estrutura bem forte. Cloroplasto, lembra que eu comentei sobre a fotossíntese? Os cloroplastos, eles ficam nas folhas e neles ocorrem as reações químicas para produzir energia. Então, o cloroplasto está nas folhas, contém pigmento, como clorofila ou outros pigmentos, normalmente clorofila, porque é cloroplasto, né? E aí, nele é que ocorre a fotossíntese. Ele é a estrutura responsável, pela fotossíntese. Então, parede celular, capa verde, cloroplasto e vacúolos, que servem para armazenar substâncias. Bom, em algumas plantas que vivem em ambientes secos, por exemplo, os vacúolos, eles são bem importantes, porque eles ajudam a suprir a carência de água desses locais. Como eu havia falado, a gente vai falar mais ou menos a classificação do reino das plantas. Agora, cada grupo, que eu falei que são 4 grupos, que foram evoluindo, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente vai falar de cada um por parte. As briófitas, né? Foi o primeiro grupo. Como eu falei, são plantas pequenas. Por que elas são pequenas? Porque elas são avasculares. Como vocês já estudam com os professores de português de vocês, toda vez que tiver um A antes de uma palavra, significa negação. Vascular vem de quê? De vasos. Se é avascular, não tem vasos, ou é sem vasos, como vocês preferirem. Então, avasculares não possuem vasos condutores de seiva. Mais uma vez, o que é seiva? É uma substância nutritiva que percorre por toda a planta, beleza? Então, não tem vasos condutores de seiva. São pequenas, porque eu já comentei, por não ter raiz, nem caule, nem folhas. Possui como hábitat, que é o local que a gente mais vai encontrar ela, úmidos e sombreados. Por que elas vivem em locais úmidos e sombreados? Primeiramente, porque elas foram o primeiro grupo que evoluíram das algas que viviam no mar. E em segunda mão, é pela questão de ela depender da água para poder se reproduzir. É um tipo de planta que o gameta masculino tem flagelo, ou seja, tem uma estrutura que faz com que ele se movimente, e esse gameta masculino só consegue chegar até o gameta feminino através da água. Então, por isso que vivem em ambientes úmidos e sombreados, porque é necessária a água para que ocorra um encontro dos gametas. O gameta masculino, ele vai até o gameta feminino, não é o contrário. Sem falar de... Não é a planta que não é moderna, é a estrutura masculina que vai até a estrutura feminina. Reprodução, então, depende da água, por isso o hábitat anteriormente falado. Exemplos, a gente tem 3 principais exemplos: os musgos, que são os mais famosos, as hepáticas e os antóceros. A gente falando um pouquinho, musgos, estrutura bem pequena mesmo. As hepáticas, você vê que não tem caule, não tem praticamente nada. Hepáticas e os antóceros. Os antóceros, eles são um pouquinho mais compridos, mas também não tem estruturas firmes, já que eles não têm caule, né? Nem raízes. Por que eles não têm caule e raiz? E nem folhas? Porque eles são avasculares. Então, briófitas é o único grupo que é avascular, ou seja, não tem seiva. A partir de pteridófitas, que é o segundo, a gente já vai ter vascularização. Então, já são o quê? Vasculares. Possuem vasos condutores de seiva. Por possuir vasos condutores de seiva, são grupos maiores, né? E vão possuir mais estruturas. As pteridófitas, então, já possuem raízes, caules e folhas. Só que elas ainda, evolutivamente, elas têm uma coisa semelhante à briófita. Qual é a semelhança dela em relação à briófita? A reprodução.
Por quê? Elas também dependem da água, porque o gameta masculino ele precisa da água para poder chegar até o gameta feminino. Então, qual é a semelhança da Pteridófita, que é essa aqui, para anterior, que são os briófitas? Ambas precisam de água para poder fazer a reprodução. Agora, falando um pouquinho dos exemplos, né, desse grupo. Samambaias, que todo mundo já conhece, avencas e cavalinha. Então, a gente tem aqui algumas samambaias, né, avencas e as cavalinhas. Cada um, cavalinha essa última aqui, ó, que eu não conhecia, agora eu já conheço. A gente tem as samambaias aqui, ó, que é o mais comum, né, que a gente tem nas casas. Terceiro grupo. Então, à medida que a gente vai evoluindo nos grupos, vão possuir mais estruturas. Então, como eu falei, a partir de Pteridófitas, todos eles são vasculares. Então, gimnospermas também são vasculares. Vocês vão me responder em casa. Por quê? Porque tem vasos condutores de seiva. Então, vai possuir agora as mesmas coisas que a anterior, mais um adicional, que é como se fosse um hambúrguer. Você adiciona mais batata frita, adiciona mais queijo. Aqui a gente está adicionando coisas. Raízes, caules, folhas, conforme o grupo anterior. E tem mais o que de adição? Sementes. Então, até aqui, igual ao grupo anterior, mas possuem como diferencial as sementes. Aqui a gente já vai ter uma pequena diferença em relação aos outros grupos, em relação à reprodução. É uma reprodução que não vai depender da água, mas precisa de polinização. Ah, mas o que é polinização? É um processo que faz com que as sementes sejam dispersas e os gametas também sejam dispersos para poder ter o encontro dos gametas. Então, é um processo importante para a reprodução. Nas gimnospermas vai depender basicamente do vento como agente de espalhar essas sementes e espalhar os gametas. Então, é uma polinização por vento. E como exemplos a gente tem os pinheiros, que a gente encontra lá no Paraná, sequoias, ciprestes, cicas, podocarpos. A gente tem os exemplos aqui, ó. Pinheiro, cica, sequoia e o pinhão é a semente. Lembrando que a semente das gimnospermas, normalmente a gente tem como representante os pinhões, que a gente tem no Natal, né? Então, só lembrar do Natal que a gente lembra das gimnospermas. Ou quem foi para o sul vai ver muitas araucárias, né? Lá, que são os pinheiros. Para fechar, né, como é que se diz, os grupos das plantas, a gente vai falar das angiospermas, que, como eu já havia citado, são vasculares, vão possuir raízes, caules, folhas, sementes, igual a gimnospermas, mas eu falei que aqui a gente vai acrescentando coisas igual a lanche, que a gente pede. Então, o que foi acrescentado aqui? Os frutos e as flores. Os frutos vão proteger a semente e as flores vai ter um papel para reprodução, né? Que é nela que a gente vai encontrar os órgãos reprodutores da planta. Então, é uma reprodução que não vai depender da água, assim como as gimnospermas, que são os pinheiros, mas vai depender da polinização. Polinização, que é espalhar essas sementes por vento, não. Basicamente por animais, que podem ser insetos, como as abelhas, as aves e morcegos. Por que aqui não é vento? A flor não é uma estrutura chamativa que libera odores, ela acaba sendo atrativa para os animais. Por isso que aqui quem faz a polinização normalmente são os animais. Então, os animais, por exemplo, as abelhas precisam do néctar, ou seja, uma substância reprodutiva da flor, para poder se alimentar. Então, e além de ser atrativo, é uma estrutura com substâncias nutritivas, né, para alguns animais. Então, ela depende da polinização feita por animais, porque animais que as flores acabam atraindo esses animais. Isso tem umas questões na apostila de vocês e é bom pensar nisso, né? Que a polinização
aqui é diferente das gimnospermas. Como exemplo, as árvores frutíferas, ou seja, produtoras de frutos. Então, exemplo aqui, maracujá, uma árvore de maracujá, laranjeira. Aqui a gente tem as vitórias régias, que são flores, né? Basicamente. Então, depois que vocês assistirem os vídeos, né? Vocês vão fazer o teste, como a gente voltou para semanas de conteúdo. São 2 questões, vão responder no formulário, que vocês já estão craque de responder. E são 2 questões de múltipla escolha. Rapidinho vocês fazem isso, mas façam com calma, porque são só 2 questões e vocês têm a aula inteira de ciências para fazer isso. E as atividades finais, que eu vou colocar no planejamento, então tá no planejamento, os números para vocês fazerem, não são todos os números. Eu escolhi alguns, os mais importantes, né, para vocês não terem tantas atividades assim. Lembrando que essa semana tem simulado e que na última aula, no caso na terça-feira, eu vou abrir uma videochamada para a gente conversar sobre as dúvidas. Então anotem as suas dúvidas no papel, os pontos que vocês estão em dúvida em relação à matéria já vista ou a essa, e perguntem lá na plataforma. Eu sei que vocês ficam ansiosos por essas aulas, mas concentrem em tirar as dúvidas, que é o período que a gente vai conseguir sanar, né? Para que a gente possa evoluir nos conteúdos. Então, uma boa semana para vocês, né? Se cuidem e a gente vai se falando lá na plataforma.